Marcel, muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. Obrigado, você. Um grande abraço. Até mais. Até. Blitz. Rádio Estadão. Estadão Notícias. Quinta-feira, 24 de novembro. Feriado nos Estados Unidos atrasa a negociação com a Odebrecht. O Dia de Ação de Graças vai transferir a reta final da assinatura do acordo para a semana que vem. 72% dos brasileiros vão usar o 13º salário para dívidas e contas do início do ano. Segundo a pesquisa da Boa Vista SCPC, só 13% dos entrevistados vão poupar ou investir. Casamentos homossexuais cresceram 51,7% no país desde 2013, segundo o IBGE. A região Sudeste foi a campeã em uniões no ano passado, com mais de 3 mil registros. O menor número de casamentos gays foi no norte do Brasil. Aos 92 anos de idade, Charles Aznavour faz shows no Brasil em 2017, hein? As apresentações serão no Rio de Janeiro e em São Paulo no mês de março. E após derrota na final, o Atlético Mineiro demite o Marcelo Oliveira. Problemas técnicos do time ficaram evidentes na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Direto da redação, volta já. Trânsito agora. Um panorama completo das ruas e avenidas de São Paulo. 4h03. Vamos à atualização do trânsito com Gilberto Souza. Fala, Gilberto. Oi, Camila Tulinski. Olha, não melhorou nada ainda o caminho do motorista no corredor Norte-Sul, principalmente na 23 de maio. Motorista que sai da região do aeroporto de Congonhas vai levar um grande tempo aí para chegar à região central. Pelo menos no trecho entre o viaduto Santa Generosa e a ligação leste-oeste, a melhor alternativa é a Rua Vergueiro e a Avenida da Liberdade. O caminho contrário tem lentidão a partir do Santa Generosa, 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, só melhora já na Washington Luiz. O que não melhora também, Camila Turinski, é o caminho do motorista na ligação leste-oeste. Mais cedo, nós falamos de um acidente também no viaduto Júlio de Mesquita Filho, que é entre a 9 de julho e o corredor Norte-Sul. Olha, tá tudo travado no elevado, na Francisco Matarazzo, na Rua Clélia, esse trecho todo aí muito congestionado por causa desse acidente aqui no viaduto Júlio de Mesquita Filho. E o caminho contrário, quem sai da Radial Leste, também encontra lentidão. Nesse mesmo trecho, a gente não sabe precisar o que aconteceu aqui, não sabe se esse acidente envolveu as duas pistas. O fato é que também o caminho a partir desse ponto tá travado. Quem sai do corredor Norte-Sul vem da Radial, vai encontrando dificuldades para seguir em direção ao elevado. Observando também o caminho do motorista já na marginal do Tietê, é ruim o caminho entre a ponte da Freguesia do Ó e a região da ponte da Casa Verde. O corredor Hermano Marquete Marquês de São Vicente é a alternativa que funciona. O caminho contrário, Tietê, alguns pontos de lentidão, mas o motorista não perde tempo utilizando a Tietê no sentido da Castelo Branco. Lembrando, Camila, que já às 5 horas da tarde começa o rodízio de veículos na capital paulista. A gente avisa 1 hora antes, que é para o motorista já se preparar, não ser pego aí de surpresa. Carros e caminhões com placas finais 7 e 8, a partir das 5 da tarde até as 8 horas da noite, não podem circular no centro expandido da capital paulista. Peugeot 2008, o melhor carro da categoria na sua garagem. Aproveite toda a linha com taxa zero. Agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Gilberto Souza, Rádio Estadão. Eliane Cantanhede comenta no Estadão no Ar os destaques da política com um olhar crítico no poder e nos poderosos. A eleição de São Paulo tem várias lições para 2018 e uma delas é essa. O rastro do PT está favorecendo o PSDB. Acompanhe de segunda a sexta às 8h45 da manhã aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Agora, o The Sailor Pub tem ainda mais swing, com muito soul, funk, groove. Hoje estreia a festa Sailor's Groove. No palco, a banda Serial Funkers. E no rooftop, o DJ JP Mantovani. Não perca essa noite que vai deixar a cidade ainda mais dançante. The Sailor, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2776. Reservas pelo fone
3044-4032. thesailor.com.br. Rádio Estadão 4 e 7. Viver seguro não é só uma opção, é prevenção. Proteger a família e os negócios é proteger o futuro. O nosso dia a dia nos traz situações de risco, violência urbana, desastres naturais e a insegurança no mercado de trabalho. Por isso, não perca tempo. O melhor caminho para a sua tranquilidade é o seguro. Por todo o Brasil, seguradoras e corretores podem te ajudar a fazer a melhor escolha para o seu futuro garantido. Atitude inteligente é atitude presente. Faça seguro. Rádio Estadão. Tem espaço para saúde aqui na Rádio Estadão. O programa Rota Saudável, comigo, Alessandra Romano. São informações da área da medicina, da nutrição, do ambiente fitness, com especialistas e colunistas aqui do programa. Então não perca, Rota Saudável, sábado e domingo, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Estadão. Direto da redação. Rádio Estadão. Quatro horas, 8 minutos. Ótima tarde para você, ouvinte, ligado aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Os nossos ouvintes participam pelo WhatsApp no 994811777. A gente recebe também mensagens aqui pelo WhatsApp. A Thelma Fernandes, por exemplo, queria saber mais da Lava Jato, porque eu disse no início do programa, naquela questão do feriado nos Estados Unidos que paralisou a negociação de acordo da Odebrecht. Eu vou ler alguns trechos aqui dessa reportagem do Fábio Serapião, Fausto Macedo, Beatriz Bula e o David Friedlander. E é o seguinte, as comemorações americanas pelo feriado de Ação de Graças interromperam a negociação do acordo de leniência entre a Odebrecht, a Lava Jato e as autoridades da Suíça e dos Estados Unidos. A paralisação pode inviabilizar a assinatura de acordo antes da viagem do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para a China. O embarque dele está marcado para o dia 25, sexta-feira agora. Com a paralisação, os advogados da empreiteira estão retornando para São Paulo hoje, mas tentarão retomar, as conversas, com os americanos ainda nesta sexta-feira. O Estadão revelou que a tratativa da delação premiada e da leniência da Odebrecht está a um passo de ser concluída. O último entrave é o valor que será pago pela empresa aos Estados Unidos como multa da leniência negociada entre as autoridades americanas, o Brasil e a Suíça. Então, existe essa negociação entre os países, viu? Os Estados Unidos pressionam por um valor maior, o que gerou um impasse nessa reta final das negociações. De toda forma, a reportagem completa, Thelma, você pode acessar no nosso site, está disponível lá, tá? estadão.com.br. Falando sobre o pacote anticorrupção, quem acompanha as informações direto de Brasília é a repórter Isadora Peron. Tudo bem, Isadora? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Mudanças aí nessa reta final do debate do pacote anticorrupção aí na capital federal? Isadora, conta pra gente. Então, aqui a gente está vivendo dias turbulentos, né? Sem ninguém sabe de nada, ninguém sabe como é que vai acabar essa história. O que a gente sabe é que os políticos, os deputados, de praticamente todos os partidos estão trabalhando para tentar aí criar um pacote, né, fazer um pacote que seja mais favorável a eles, né? Teve muita crítica ao pacote anticorrupção que foi aprovado lá na comissão ontem, né, do relator Onyx Lorenzoni. O pacote foi aprovado por unanimidade. Ontem a gente ficou aqui numa expectativa de que ele seria votado na comissão e viria direto para o plenário, que a gente iria madrugada adentro aí para votar esse pacote. Não foi o que aconteceu. O pacote lá demorou, a comissão demorou, teve muitas mudanças. O relator dizia que ia fazer uma coisa e parava, conversava com o líder, voltava, mudava um ponto, discutia de novo, mudava outro. Então, assim, foi idas e vindas. Acabou que o relatório foi aprovado quase com o texto base um pouquinho antes da meia-noite, depois os destaques, né, que são alguns pontos que os deputados sugerem de mudança, foram aprovados só lá depois da meia-noite. Então, ficou tarde,
decidiram adiar a votação ontem aqui no plenário e marcaram para hoje. Ontem, depois que aconteceu isso tudo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ainda ficou aqui na Câmara. Eu fiquei aqui também, saí aqui da Câmara às 3 da manhã, esperando eles saírem da reunião. Diversos líderes conversando para ver o que eles poderiam fazer. Chegou-se a dizer aqui um deputado que saiu ontem que havia possibilidade de derrubar todo o texto que foi aprovado na comissão. Então, assim, está um clima de muita tensão na casa. Hoje eles começaram a votar, abriu a sessão 9 da manhã, aprovaram a urgência da medida, né? Ou seja, para que ela passasse na frente de todas as outras matérias que estivessem na pauta. E só que houve muita obstrução, muito parlamentar pedindo que fosse verificado o quórum, que as votações fossem nominais. Então, assim, teve muito tumulto, muito questionamento aí a votação de uma matéria tão importante de uma maneira tão assodada. E aí, finalmente, o presidente da casa decidiu adiar essa votação. O que está pegando, né? O que a gente tem falado sempre, que é a tal da anistia ao Caixa 2. A prática da Caixa 2 que é receber dinheiro não contabilizado para as campanhas. Então, a gente sabe aqui que os deputados querem arrumar uma maneira de deixar isso explícito, né, no texto, mas há muita resistência, há muita pressão popular para que isso não aconteça, então eles ainda não acharam uma fórmula. Já apareceram alguns textos, mas ninguém sabe quem é o autor, ninguém sabe de onde essas emendas surgiriam, então assim, não tem consenso nem entre os próprios deputados, próprios partidos que querem fazer isso. E tem esse pequeno grupo aí de deputados que sempre, principalmente da rede, do PSOL, que ficam no plenário denunciando essas manobras, denunciando isso. Então, a gente sabe que ainda vai ter aí um longo caminho para ver essas medidas aprovadas, se é que vão ser realmente aprovadas. Isadora, só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, né, a gente falava do pacote das 10 medidas contra a corrupção. O próprio Deltan Dallagnol deu uma entrevista essa semana aqui para a gente, para a Rádio Estadão, dizendo que de 10 foram para 18 medidas, né, contra a corrupção. E agora está em quanto? 12. Aí foi para 12, então. Eles diminuíram para 12 medidas, tá? Para 12. Essa foi o que eu te falei ali, que houve... O relator ontem, durante o dia, fez uma série de mudanças. Era 18, depois acho que chegou a ser 25, se eu não me engano, depois mudou para 12. Ontem o pacote aprovado teve 12. Tá. E entre elas está ali a questão da tipificação do Caixa 2, né? Que agora quem usar esse dinheiro não contabilizado, que é uma prática que a gente sabe que acontece toda eleição, em todos os partidos, isso é um crime. O deputado agora vai poder ser penalizado por isso. O que acontece hoje? Hoje, o deputado ou senador, ou qualquer outro político aí, candidato a prefeito, que use o dinheiro e não preste conta do dinheiro que ele usou, ele é enquadrado na legislação eleitoral. Se esse dinheiro for aí desviado de corrupção, como a gente tem visto aí na Operação Lava Jato, ele pode ser enquadrado em outros crimes. O que o pessoal quer aqui? Eles têm a teoria, e isso é jurídico, né, de que a lei não retroage. Então, por exemplo, um candidato que usou dinheiro não contabilizado lá em 2014, ele realmente não pode ser punido pela lei nova, né? A lei passa agora em 2016. Então, ele não poderia ser punido pela lei de crime de Caixa 2. Mas ele pode ser punido por todas essas outras opções que a gente tem aí já vigentes na legislação. Quando a gente está falando em anistia explícita do Caixa 2, a gente está falando que os deputados estão tentando achar uma maneira de colocar um texto, de aprovar um texto nesse pacote, que diga assim, quem cometeu o crime daqui para trás está perdoado. Agora não precisa se preocupar, a vida que segue, vamos olhar para frente. Então, isso é realmente um descalabro, é por isso que isso está gerando tanto debate, tanta polêmica aqui na Câmara. Eles não assumem que querem fazer isso de maneira explícita, realmente tem muita gente já vendo que isso pode não dar certo, mas eles ainda estão, esse adiamento hoje, também em função disso, eles tentando achar uma maneira aí de contemplar todo mundo, que fique bom para todo mundo, e que eles também, né, no dia que a gente está falando aí
da delação da Odebrecht, que a gente sabe que começa a ser assinada a qualquer momento. Eles também estão preocupados, né? Estão falando aí em mais de 200 políticos implicados, então existe esse senso de urgência na casa. Muito bem, Isadora Peron não perde nenhum lance aí, vai trazendo as informações pra gente. O seu ouvinte da Rádio Estadão fala direto de Brasília. Obrigada, viu, Isadora? Bom trabalho pra você, viu? Obrigado, um abraço. E falando sobre esse pacote anticorrupção, a gente já faz um link para uma outra lei que chamou muita atenção e que está sendo discutida ainda no Senado Federal, é a chamada Lei de Abuso de Autoridade. O senador Renan Calheiros resolveu debater esse assunto nas últimas semanas e para falar sobre isso, nós convidamos o Procurador de Justiça de São Paulo, Ricardo Brado, que é segundo vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático e está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, doutor Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde a todo o pessoal aqui da Rádio Estadão. Obrigada pela presença. E também estamos em contato na linha com o professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira. Como vai, professor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Professor, vou começar com o professor Davi Teixeira falando sobre essa lei de abuso de autoridade, que são tantas questões que o nosso ouvinte, o cidadão brasileiro, precisa prestar atenção. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui para o nosso ouvinte, em linhas gerais, do que se trata essa lei de abuso de autoridade, hein, professor? Essa lei de abuso de autoridade trata da punição das condutas de autoridades públicas que excedem aquilo que é permitido pela legislação na persecução penal. Não é novidade em nossa legislação, já tínhamos uma lei de abuso de autoridade já desde a década de 60 e agora se está reeditando com acrescentamento de novas figuras típicas, novas formas de abuso, reeditando essa legislação. O senhor particularmente é a favor dessa reedição da lei ou o senhor é contra? Claro, sou absolutamente a favor. Nenhuma autoridade pode ser exercida de maneira irresponsável, desregrada. O que estamos a assistir no Brasil atualmente é um exercício da autoridade no plano judiciário sem nenhuma responsabilidade. Cito, por exemplo, o que todos sabemos, especialistas na área de direito penal, processo penal, operadores do direito em geral, que a Operação Lava Jato tem se caracterizado pela negação de princípios e garantias fundamentais. Todos sabemos que vários decretos de prisão preventiva, muitos deles não tinham e não têm base legal. Aliás, o juiz Moro, em 2003, num artigo que escreveu laudatório, elogioso, a Operação Mãos Limpas na Itália, ele colocou com todas as letras, de maneira clara, que deveria ser decretada prisão preventiva para delação. É o que está sendo feito aqui. Essas prisões, muitas delas não têm fundamento adequado, fundamento legal, e a principal prova disso é a metamorfose jurídica que acontece quando o preso delata. O só ato de delação faz com que haja uma mudança no universo jurídico impressionante, de modo que é posto imediatamente ou depois de um breve período em liberdade. A gente tem aqui, né, o Procurador de Justiça de São Paulo, doutor Ricardo Prado, que está aqui no estúdio com a gente para levantar essa questão, até por parte, né, do manejo do Ministério Público, os promotores e os procuradores, né? A gente teve aqui, até quando essa lei de abuso de autoridade começou a ser cogitada e centrada na figura inicialmente do próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, doutor Ricardo, se questionou essa possibilidade de ter uma certa, entre aspas, mordaça na atuação dos procuradores da Lava Jato. Muitos teriam ali, não que iam cometer abuso de autoridade, mas teriam muito mais dificuldade em chegar em níveis estratosféricos que eles chegaram se não tivessem o rigor dessa lei de abuso de autoridade. Qual que é a sua opinião, até como uma pessoa experiente, né, no Ministério Público, e que, enfim, já investigou inúmeros casos, enfim, como seria o manejo dos procuradores e dos promotores caso uma lei como essa seja, enfim, aprovada ou até mesmo seja mais rigorosa? O que acontece, na verdade, é que nós temos uma lei de abuso de autoridade, tá? Então, nós não temos um vazio
né, onde nenhum promotor, nenhum juiz possa ser responsabilizado. Tá? A lei é de 1965, mas ela está vigente, ela prevê pena de prisão, ela prevê pena de perda do cargo, tá? Então, essa legislação, ela existe, certo? Tanto que, inclusive, há vários acusados da Operação Lava Jato que estão entrando com processo contra o juiz Sérgio Moro, querendo que ele seja punido com base na lei de abuso de autoridade, tá? O que você tem hoje é uma tentativa de ampliar isso para outros casos de uma forma absolutamente temerária, tá? Com artigos criminais absolutamente amplos, aonde você coloca e tira o que você quer, tá? Então, o que acontece é o seguinte, todos os operadores do direito penal sabem muito bem que o direito penal, os crimes, têm que ser muito bem definidos. Cada crime precisa ser muito bem pensado, muito bem esclarecido, para que não deixe dúvidas, tá? E nós levamos, muitas vezes, anos na jurisprudência para aparar essas dúvidas, tá? Mesmo você fazendo uma legislação com todo cuidado e etc. e tal. O que nós temos agora é o quê? É uma tentativa de fazer uma legislação de afogadilho, né? No momento onde as tensões estão muito altas, né? E que você, na verdade, quer colocar ali todo o Judiciário e todo o Ministério Público e toda a Polícia Federal, né? Dentro de artigos penais. Então, é óbvio que nessas circunstâncias, né, você não tem como conversar. Não é um projeto que você fala, não, vamos melhorar o projeto. Né? Se o projeto fosse medianamente razoável, você até podia melhorar o projeto. Tá? O problema é que o projeto é muito ruim. Tá? É muito ruim. Tá? São muitos os artigos. Né? Você pune o juiz que não soltou um preso, você pune o delegado porque ele algemou o preso, você pune o promotor porque ele instaurou um processo contra alguém. Tá? Então, quer dizer, tudo vira crime. E, na verdade, vira num momento posterior. Não é na hora que você faz. É tempos depois, quando a sua decisão é mudada. Tá. Entendeu? Então, aí você fica numa absoluta insegurança para trabalhar. Professor Davi, o que o senhor acha, hein, desse posicionamento aqui do doutor Ricardo? Veja, eu acho que a Lei 4595 de 1965, ela é uma lei antiquada que, de fato, não contemplou algumas condutas que hoje estão em curso, como, por exemplo, esta da Operação Lava Jato. A mim me parece que os tipos penais dessa nova lei de abuso de autoridade, eles são claros, eles são bastante... têm segurança jurídica, por exemplo, ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais. É claro. O texto é claro, deixar de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Não há nenhuma dúvida quanto. Constranger preso ou detento mediante violência ou grave ameaça a exibir-se ou ter seu corpo parte dele exibido, submeter a situação vexatória. O texto é claro. Como é claro, constranger alguém sob ameaça de prisão a depor sobre fatos que possam incriminá-lo. O texto é claro. Não podemos esquecer que na Itália, na Alemanha, na Espanha em particular, existe sim textos legais que punem o abuso de autoridade. Existe na Espanha, por exemplo, o artigo 450, 460 do Código Espanhol, que se chama prevaricação judicial. Segundo esse artigo, o juiz ou magistrado, desembargador, que proferir decisão intencionalmente, dolosamente injusta, recebe uma pena de 1 a 4 anos, além da inabilitação para o cargo público da magistratura. Ou seja, os excessos têm de ser punidos. Você tem uma ideia, na Operação Lava Jato, existe um crime previsto na Lei 12.850, que é da organização criminosa, que estabeleceu o rito da delação premiada, que diz... Alô? Perdemos o contato aqui com o professor Davi, a gente vai tentar refazer, a ligação estava longe, vamos ver se a gente consegue melhorar essa qualidade. O senhor está me ouvindo, professor? Estou sim. Se o senhor puder falar mais pertinho do telefone, só para ficar claro aqui. Tá bom. Por exemplo, na Lei 12.850, aqui de 2013, que cuida da delação premiada, existe um crime previsto para quem expõe a imagem do preso sem autorização dele. O que tem sido feito na Lava Jato e é abuso? Todos os presos e todos os delatores
tendo sido a sua imagem apresentada aos meios de comunicação da maneira mais aberta e constrangedora. Isso é crime. Isso é crime. Como é crime revelar dados e fatos do processo e de autos sigilosos em segredo de justiça, isso é crime. O que fez o excelente, aprecio muito, o juiz Moro no caso do Lula? Não sou procurador de Lula, e aliás não gosto dele, mas quando ele revela diálogos entre Lula e Dilma, não só no período da autorização judicial, como posterior à autorização judicial, à interceptação, o que é isto? O segredo dos autos quer dizer, os autos são públicos agora, todos podem ter acesso, mas o sigilo do que se contém nos autos, que é gravação telefônica, interceptação telemática, eventualmente, por exemplo, imagens de uma criança num processo por pedofilia, uma criança desnuda, tudo isso fica envelopado, o que está nos autos de sigiloso nunca pode ser revelado. Não obstante, você tira o segredo dos autos, ou seja, todos a imprensa podem ir lá e ver o processo, ver o inquérito, olhar o que tem de acusação, ler um depoimento. Mas o que foi feito assim? Foi uma violação escrachada da lei, foi cometimento de um crime. Mas veja que está num ambiente de irresponsabilidade. Professor, até vou fazer uma provocação para vocês aqui, né? Que é o intuito a gente sempre acrescentar, né? Mais um outro olhar. De repente, essa questão, quando tem um segredo de justiça, a gente sabe que os dados não podem ser revelados e está na lei, isso mesmo. Mas não existe uma linha bem tênue entre o segredo de justiça e aquela, digamos, uma certa ocultação de informação para a sociedade. Quer dizer, se a sociedade não tem noção do que está acontecendo e se tudo se torna segredo de justiça, como cobrar, né, das autoridades que estão investigando? Antes do senhor responder, eu vou deixar o doutor Ricardo responder e aí o senhor, na sequência, já faz a ponderação. Vamos lá, pode falar, o procurador. Você veja bem, aí que está um dos grandes problemas. Aliás, um dos artigos do projeto também prevê a incriminação de divulgação de informações, do projeto novo. Isso tá? já... No projeto do Renan Calheiros. Tá? Boa. Esse projeto prevê a incriminação de divulgação de informações. Na verdade, já existe na própria lei de interceptação, né? Mas agora vem outro, tá? E ele pode atingir, inclusive, a imprensa. Né? Porque os repórteres e tal que divulgarem essas informações são partícipes do crime, tá? Então, essa advertência está, inclusive, numa nota técnica da Associação Brasileira dos Magistrados, enviada para o Congresso Nacional. Tá? Então, não há a intenção só de coartar, na verdade, a atividade do Ministério Público, da magistratura e da polícia. Há de coartar, inclusive, a atividade da imprensa. Tá? Quer dizer, como é que você pode justificar que um crime onde você envolve o dinheiro público, o dinheiro da população, tá? Que isso corra absolutamente em segredo de justiça? Isso ninguém pode saber. Enquanto que os crimes comuns, na verdade, eles sempre foram publicados. Se alguém comete um crime de roubo, a imprensa tem acesso, é publicado. Se alguém comete um crime de homicídio, é publicado. Quer dizer, para o cidadão comum, a imprensa e com todas as suas consequências. Para quem está no poder, não. Então, é isso que nós não podemos admitir. Vamos fazer uma lei, então, de sigilo e de divulgação que seja válida para todos, com igualdade de condições. Professor Davi, pode fazer sua consideração. O artigo 22 de abuso de autoridade, não da lei do projeto 280, não tolhe a imprensa. Não tolhe o magistrado de decretar sigilo ou de levantar o segredo dos autos. Não tolhe os membros da comunhão social de terem acesso. O que diz o artigo 22 é promover interceptação telefônica, fluxo de comunicação informática, telemática, escuta ambiental, sem autorização judicial e fora das demais condições, critérios e prazos fixados no mandado judicial, bem assim atingindo a situação de terceiros não incluídos no processo. Aí o parágrafo diz, nas mesmas penas incorrem quem dá publicidade antes de instaurada a ação penal a relatórios, documentos ou papéis obtidos com resultado de interceptação telefônica, de fluxo de comunicação intermática ou etc. Veja, não se impede a publicidade, hoje impede-se. Não pode dar publicidade nunca, nem antes da ação penal, nem depois da ação penal.
A imprensa não pode ter acesso de modo nenhum ao que é sigiloso. Hoje, com esta nova lei do artigo 22, abre-se a oportunidade da publicidade depois de instaurada a ação penal. Ou seja, o projeto ele é mais favorável à publicidade, mais aberto à intervenção da imprensa. Ou seja, o projeto não tem, a meu juízo, esta finalidade de coagir a imprensa, ou melhor ainda, de impedir o seu trabalho, mas disciplinar. E todos estamos sujeitos a sigilo cidadão comum. Assim é, por exemplo, num crime contra a honra, o juiz decreta o sigilo. Assim é que num crime, por exemplo, de sonegação fiscal, alguém esteja sendo processado, porque existem ali dados do imposto de renda, corre o sigilo. O da queixa-crime e aquele outro réu, né, da sonegação fiscal são cidadãos comuns. Todos estão sendo tratados de maneira absolutamente... Não existe só sigilo para determinados crimes e grandes réus como uma forma de proteção. Não. O sigilo e segredo, ele é distribuído a todos igualmente, do membro da comunhão social, por intermédio, inclusive, de pedido do Ministério Público ou decisão do magistrado. Uhum. Bom, eu estou recebendo aqui na Rádio Estadão, estamos ouvindo o professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira, que gentilmente está nos atendendo aqui por telefone, e no estúdio da Rádio Estadão, o Procurador de Justiça de São Paulo, Ricardo Prado, segundo vice-presidente do movimento Ministério Público Democrático. Estamos falando sobre a lei de abuso de autoridade que está em discussão ainda no Senado Federal. A gente vai fazer um breve intervalo e, na sequência, a gente responde algumas perguntas dos nossos ouvintes que estão participando bastante desse debate. A gente volta já. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Direto da redação, volta já. Trânsito agora. Um panorama completo das ruas e avenidas de São Paulo. 4 horas e 34 minutos. Vamos às informações do trânsito. Fala, Gilberto Souza. Camila, passando de 85 quilômetros de lentidão na capital paulista nesta tarde, né, de quinta-feira. Corredor Norte-Sul continua bem ruim nas duas direções entre a ligação e o aeroporto de Congonhas. Um pouco pior para subir, né, em direção ao centro e depois na direção de Santana. Observando agora a Avenida dos Bandeirantes, tem acidente um pouco antes do viaduto dos Bandeirantes. Lentidão desde a saída da Marginal Pinheiros, tem um trecho de melhora e tem um outro acidente na saída do túnel Maria Maluf, já no acesso a Presidente Tancredo Neves. O motorista vai precisando de paciência nesse trecho aí de acesso ao sistema Anchieta Imigrantes. O caminho contrário tem bastante lentidão também na Tancredo Neves, até depois da Nossa Senhora das Mercês. Aliás, é isso mesmo, Nossa Senhora das Mercês. Esse caminho está bem lento, mas depois melhora para quem vai acessar a Marginal Pinheiros. O trecho final da Avenida dos Bandeirantes é sempre lento, porque nesta hora o caminho já vai ficando um pouco mais pesado na Pinheiros, entre a jornalista Roberto Marinho e a ponte Eusébio Matoso. O caminho contrário da Pinheiros, neste momento, alguns pontos de lentidão, começa lento na saída do Cebolão, tem um trecho de melhora e volta a ficar ruim a partir da cidade universitária, e tem um trecho de melhora entre a cidade Jardim e a Nova Morumbi, mas tem acidente na região do Panambi que vai dificultando a vida de quem pretende seguir pela Pinheiros em direção a Interlagos. O outro Oi, Camila, um outro caminho que tem dificuldades para o motorista ainda é a ligação leste-oeste. Mais cedo nós falamos de um acidente ali bem próximo a 9 de julho. Isso ainda vai dificultando muito a vida de quem sai da região da Lapa em direção ao centro ou em direção à Zona Leste. Caminho contrário também muito intenso para seguir na direção da Lapa. A ligação não é um bom caminho para o motorista neste momento. Samsung Galaxy S7 por um preço imperdível é na Fast Shop. Vá a uma das lojas ou acesse fastshop.com.br e compre o seu. Gilberto Souza, Rádio Estadão. Que tal refletir sobre o tema? Não basta viver mais, é preciso viver melhor?
A Rádio Estadão leva ao ar histórias de superação e de como a ciência e mudanças de hábito contribuíram para uma vida mais saudável. Você vai ouvir e se inspirar com esses relatos que transformaram o dia a dia dessas pessoas. Conte também sua história. Você pode compartilhar a sua experiência com uma mensagem de voz pelo WhatsApp da rádio no número 99481-1777. Aos finais de semana, a Blitz estará em locais de grande circulação para saber, afinal, como as pessoas cuidam da saúde e da família para aproveitar melhor a vida. E no Falando em Saúde, sempre aos sábados, especialistas também incentivam os melhores hábitos para uma vida cheia de energia. Vamos juntos viver melhor. Oferecimento Abbott. Vida ao máximo. Rádio Estadão 4h37. Sou Paulo Scaff, presidente do Senai, e estou aqui com o Rodrigo Ferreira, que vai contar pra gente como o Senai transformou a vida dele. Quando eu era garoto, eu não tinha a menor perspectiva. Com 14 anos, resolvi entrar no Senai fazendo um curso de climatização. A partir daí, tudo mudou. Hoje eu sou supervisor operacional em uma grande empresa e atuo no segmento de climatização. Com histórias como essa, a gente sabe que está no caminho certo. Senai, o Brasil tem jeito. Rádio Estadão. Com o Move Imóveis, você chega rapidinho no imóvel que você quer. Aí. Baixe o aplicativo para saber os imóveis disponíveis na sua região usando a geolocalização. Com o mapa de calor, você compara todos os preços. Aí é só conferir os detalhes do seu próximo imóvel. Bom, é tão fácil que eu nem li esse texto. Tô falando enquanto procuro o meu aqui. Moving Imóveis, o novo jeito de buscar. Acompanhe os comentários de José Roberto Gomes, da agência Broadcast, no Estadão no Ar. E saiba quais os impactos do agronegócio no seu bolso. Estadão Agro, toda terça e quinta às 9h15 da manhã, aqui na Rádio de Quem Quer Saber. Este é o Direto da Redação. Rádio Estadão. De volta aqui com o Direto da Redação, são 4h39. Eu estou recebendo aqui na Rádio Estadão o Procurador de Justiça de São Paulo, o Ricardo Prado, que é o segundo vice-presidente do movimento Ministério Público Democrático, e por telefone nos atendendo aqui, o professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira, falando mais sobre essa lei de abuso de autoridade. No bloco anterior, a gente estava falando justamente sobre a questão do sigilo, né, e da visibilidade, né, que se dá em alguns casos na Lava Jato, né, alguns casos até levantado pelo próprio professor aqui, Davi. Teve um ouvinte que mandou mensagens para a gente, professora Ana Lúcia, da Vila Aurora. Ela falou, olha, com todo respeito, até agora, eu me lembro que no caso da Lava Jato são praticamente a maioria figuras públicas que foram eleitas por nós, do povo, e eu acredito que elas devem ser expostas publicamente, já que exerceram algum cargo público e por aí eleitas pelo povo, e nós precisamos saber quem são essas pessoas e o que elas fizeram. É um olhar aqui da nossa ouvinte, Ana Lúcia Acesso. Resolvi trazer essa mensagem dela aqui para ilustrar um pouco mais esse nosso debate e a percepção. Não foi só a Ana Lúcia, mas muitos ouvintes mandando mensagens falando sobre isso. Quer dizer, se é uma figura pública, a gente tem o direito, porque se de alguma maneira nós os elegemos, nós queremos saber até onde vai esse envolvimento. Então, eu queria saber, a partir dessa pergunta, a análise de vocês dois. Eu vou começar com o professor Davi, que está na linha, nos ouvindo também, professor. Eu acho que a questão é um pouco antes, se devemos dar obediência à lei ou não. Se a lei determina que não haja exposição durante o processo para manter a dignidade, a honra da pessoa, sua intimidade, seja ela pessoa pública ou não pública, se a lei assim determina, a tal ponto que estabelece como crime quem viola esse direito à intimidade, ele tem que valer e não pode ninguém ficar imune a isso, nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum delegado, nenhum juiz. Temos que mudar, então, a lei. Isso é outra questão, podemos até mudar.
A segunda coisa é que não se pode afirmar que na Lava Jato a maioria dos imputados sejam políticos. Eu diria para você que a grande maioria não. A grande maioria seria empresas, proprietários, né, sócios, empregados e gente da iniciativa privada, e pessoas envolvidas com a Petrobras, que é uma estatal. Que não é bem estatal, eu não sei, eu não me recordo bem a sua natureza jurídica, mas é isto. Então, não é o fato de ser público que tem de ser exposto. O processo já é o modo, não a imagem. Temos que fazer essa distinção. O que há de sempre ser público é o processo. O que nele se contém, as provas nele havidas, a não ser que sejam absolutamente sigilosas, né? Mas as provas, a apuração dos fatos, a conclusão das investigações e de um processo crime, a condenação à vida, mas não utilizar o processo para ser um meio de denegrir a imagem, de diminuir, de humilhar. Aliás, nenhum preso mantém, isso está na Constituição, na Lei de Execução Penal, o preso mantém todos os seus direitos e ele é revestido de plena dignidade. Não se pode usar um inquérito, um processo para diminuir essa dignidade. É isso que penso. Tem mais ouvintes aqui. O Márcio, por exemplo, o doutor Ricardo, ele diz que é tudo um absurdo tentar esconder da nação quem é que sustenta a máquina pública desse país. Somos nós as vítimas dessa teia de corrupção e não os políticos corruptos e seus corruptores. É o Márcio de São Paulo. Pegando esse gancho aí dessa análise também do professor Davi. O que acontece é o seguinte... Embora você tenha na legislação, né, a questão do sigilo para alguns casos, não são para todos, né, são para poucos casos, na verdade, a maioria dos processos são absolutamente públicos, você tem uma outra questão, na verdade. Você tem uma norma de natureza constitucional que impõe a publicidade em relação às questões públicas, às questões envolvendo o dinheiro público, entendeu? Né, garante os recursos públicos e que garante a informação. Há um processo enorme de tentativa de transparência no país exatamente por conta disso. Os órgãos de Estado hoje são obrigados a publicar, entendeu? Para onde vai o dinheiro, entendeu? O Congresso tem que publicar o orçamento. Essas coisas todas hoje têm que ser tratadas com absoluta transparência, tá? Então, quem se envolve numa atividade pública, né? Um deputado, um senador, ou mesmo um juiz, um promotor público, né? que estão envolvidos com as questões de natureza pública, você tem uma boa parte da sua vida, na verdade, que é de domínio público, né? As coisas que você faz no exercício da tua função, para o bem ou para o mal, entendeu? Elas podem ser divulgadas, né? Então, essa exposição, é óbvio que agora a exposição maior é de alguns políticos por conta do envolvimento exatamente com essas questões que a Lava Jato veio trazer, né? Nós sempre soubemos, na verdade, que o nível de desvio de recursos públicos no Brasil era grande, mas nós nunca tivemos a noção do tamanho, né, que essas coisas atingiram, né? Então, e essas coisas são, e mesmo as outras pessoas mencionadas pelo professor Davi, com devido respeito, são pessoas que estavam negociando com o governo, né? São pessoas que, na verdade, foram beneficiários de dinheiro público, né? As construtoras que se envolveram nisso, os seus presidentes, os seus diretores, são pessoas, na verdade, que desviaram o dinheiro da população, né? Que usaram isso para ter benefícios próprios. Então, entraram nesse problema porque, na verdade, assim o escolheram, né? Se eles tivessem feito só negócios dentro da iniciativa privada, sem se envolver com o governo, sem esse tipo de coisa, não teriam tido esse tipo de exposição. Teria uma outra esfera de poder para avaliar também. Exatamente. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de uma consideração final do professor Davi Teixeira, que é professor de Direito Penal da USP, professor. A minha consideração final é de que nós temos de manter no Estado democrático de direito a bem não a cidadãos envolvidos com Lava Jato, políticos envolvidos com a Lava Jato, mas a bem de todos nós, cidadãos comuns, de mim, de você, do procurador Ricardo, do homem que está no ponto de ônibus, manter
neste regime democrático, a plena obediência à lei e aos princípios legais. Nós não podemos, em face de uma determinada criminalidade, como é esta do crime de corrupção, querer que no combate dessa criminalidade fiquem erodidos e derrubados todas aquelas garantias do Estado democrático de direito. Não se pode instaurar o que a gente chama uma ética pragmática, ou seja, os fins, combate ao crime, justifica e avalia e tem por bons todos os meios. Porque nessa ética pragmática é que, na época da ditadura, justificou-se tortura. E na delegacia de polícia, durante muitos anos, e até hoje em alguma delegacia de polícia, combate à criminalidade, à descoberta do estuprador, do pedófilo, daquele que fez sequestro, estaria justificado também pela tortura. Não podemos entrar num caminho perigoso de os fins justificarem os meios. E com relação à negação desses meios, todos nós nos fragilizarmos. A minha mensagem é: temos de manter um Estado democrático de direito. Temos que pagar o preço, né, de um Estado democrático de direito. Isso foi feito no Mensalão. No Mensalão, não houve prisão ilegal para ver delação. No Mensalão, respondeu-se liberdade. No Mensalão, todos puderam se defender amplamente, o que não acontece em Paraná. No Mensalão, todos foram condenados. Uns, Marco Valéria, 45 anos, núcleo de imprensa ou de comunicação. A Kátia, braço financeiro, Banco Rural, condenada a 18 anos, cumprindo pena. O centro nervoso, cérebro do PT, José Disseu, Genuíno e outros foram condenados e foram para a prisão, numa conciliação ótima entre as garantias do direito de defesa, as garantias dos princípios democráticos, do Estado democrático de direito e a efetiva persecução penal. É uma mentira afirmar e pensar que apenas negando direitos é que se vai conseguir atingir a condenação de pessoas responsáveis por crimes graves como é a corrupção. Ok. A análise do professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira. Professor, muito obrigada, viu, pela participação. Até uma próxima. Até a próxima. Um abraço. E aqui o Procurador de Justiça de São Paulo, Ricardo Prado, que é segundo vice-presidente do movimento Ministério Público Democrático. São muitas as mensagens que chegam aqui, né? Infelizmente, doutora, a gente não vai poder contemplar todos, mas a maioria das mensagens diz que querem punição aos responsáveis e querem saber, querem ter acesso à informação de quem está sendo suspeito, de suspeito a condenado, né? Então, qual que é a avaliação que a gente pode fazer, primeiro, dessa lei de abuso de autoridade? Né? A gente quer saber se realmente vai atrapalhar o trabalho dos investigadores da Lava Jato e o que o senhor diz a respeito, as considerações finais a respeito desse assunto também. Com relação à lei, o projeto é muito ruim. Eu repito isso e realmente a maior parte dos artigos prevê crimes absolutamente amplos para se enquadrar quem se quer e para se tirar fora quem não quer. Tá? Então é uma lei feita para punir inimigos, para determinadas pessoas. Certo? Então, isso tem uma coisa, inclusive, que se a gente pegar no Código de Processo, qualquer juiz, qualquer promotor, é proibido de atuar no processo porque ele tem interesse. Tá? Nós deveríamos ter alguma coisa igual no parlamento, né? Que os senhores deputados ou senadores, eventualmente, não votassem naqueles projetos em que, na verdade, eles são diretamente interessados, né? Porque aí a gente teria uma posição de isenção melhor, né? Agora, o que acontece é o seguinte, com relação ao que o professor falou, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar. No Mensalão, é interessante a gente observar o quê? Que as pessoas que não eram do grupo político estão presas, ainda hoje, tá? Com longas penas a cumprir. As pessoas do grupo político, na verdade, todas saíram. Se voltaram por causa da Lava Jato, por outros crimes, por outros fatos. Muita gente que tinha sido condenada no Mensalão apareceu de novo no Petrolão. Exatamente, porque já tinham suas penas anistiadas, né? Suas penas já tinham sido indultadas, tá? E por isso eles já estavam fora,
né? Então, por isso, necessidade sempre da publicidade, né? De que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo, e especialmente quando isso envolve dinheiro público. Ninguém está pregando, na verdade, que se restrinja garantias, né? Que se abuse de poderes, nem nada disso. Ninguém quer, na verdade, um tribunal de inquisição como nós já tivemos em outros períodos de história, né? É essencial, na verdade, que todos nós trabalhemos para manter o regime democrático. Nós temos muitos problemas hoje, mas pelo menos nós estamos conversando sobre eles. Nós estamos podendo conviver sobre eles, nós estamos podendo buscar soluções nesse sistema, né? Num regime militar ou qualquer outra ditadura, o que você tem é absoluta impossibilidade sequer de falar, né? Então, eu não poderia, por exemplo, ler uma notícia sobre as pessoas que estão sendo acusadas na Lava Jato, por exemplo. Exatamente. Então, na verdade, qualquer regime de exceção, seja de direita, seja de esquerda, na verdade, não tem o apoio de ninguém, né, que tenha um pouco de consciência, na verdade, da história, que tenha um pouco de consciência do momento em que nós estamos. Nós queremos o respeito, sim, pelas leis. Os réus que estão sendo julgados na Lava Jato não serão julgados só pelo juiz Sérgio Moro. As decisões de Sérgio Moro são objeto de recurso, isso sobe para o tribunal, né? No Brasil nós temos uma infinidade, nós temos 4 tribunais, o que é um absurdo, tá? Na verdade, em todos os países, o que você tem o quê? São 2 julgamentos. Você tem um primeiro e, eventualmente, um recurso para um segundo tribunal para fiscalizar se o primeiro exatamente não errou, não cometeu algum erro, etc. e tal. No Brasil se consegue ter 4, né? Então, a questão já começa errada daí. Mas ninguém está querendo suprimir o direito de defesa de ninguém, né? Quer dizer, todos os réus têm direito a ter seus advogados, apresentarem suas defesas. A palavra do juiz Sérgio Moro não será a última, não é a definitiva, né? Embora talvez muitos de nós assim o gostássemos, né? Mas vamos respeitar as regras do jogo. Não há nenhuma tentativa disso de forma nenhuma. O que há é uma divergência, né, sobre a questão de como fazê-lo, né? De forma respeitando os direitos das pessoas, mas de forma que a justiça seja efetiva. Essa lei de abuso de autoridade, o senhor como procurador, sente que pode ser uma mordaça dos profissionais do Ministério Público? Eu acho, na verdade, que essa tentativa de intimidar o Ministério Público e a magistratura não vai funcionar, tá? Eu acho que, na verdade, nós estamos numa outra época, tá? É um outro momento da história. As pessoas que vêm vindo têm uma consciência muito maior de participação, né? A população está participando. A população hoje não vota mais só a cada 4 anos, entendeu? A população hoje, na verdade, acompanha as pessoas e os acontecimentos no dia a dia. Esse acompanhamento da população é super importante, né? Isso está mexendo com a classe política, certo? E isso tem que mudar. O mundo mudou. O mundo realmente está mudando a uma velocidade muito grande, né? Há alguns excessos, sem dúvida alguma que há, certo? Cabe a gente ponderar as coisas, ter a cabeça no lugar, não tomar atitudes transloucadas, entendeu, né? Não reagir com o estômago, né? Vamos pensar com a cabeça, deixa as coisas acomodarem. Se estiver muito nervoso, vai descansar, vai fazer uma yoga, vai fazer água. Tá? Agora, as coisas têm que caminhar. As coisas que têm que caminhar. Você constatou um problema, o problema é sério, o problema é grave, tem que ter uma solução razoável e que seja a melhor possível para todos. Doutor, eu só vou encerrar com a mensagem do nosso ouvinte Marcos Rodrigues. Ele escreveu assim: Camila, como é boa a democracia, né? O professor defende o direito dos acusados, enquanto nós queremos o fim da impunidade a determinados grupos. É o Marcos Rodrigues, acho que já sintetiza, né, uma mensagem lúcida aqui de um ouvinte que acompanha a Rádio Estadão e está por dentro também dos assuntos da política. E já aproveitando para agradecer a presença aqui do Procurador de Justiça de São Paulo, Ricardo Prado, que gentilmente veio aqui ao estúdio da Rádio Estadão. Ele que é o segundo vice-presidente do movimento Ministério Público Democrático. Muito obrigada pela presença, viu, doutor Ricardo? Eu que agradeço a oportunidade de falar com a população de São Paulo. E até uma próxima, viu? Obrigada. 5-5. Tudo o que você quer e precisa saber para se manter bem informado. Direto da redação. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí com Jairo Bauer.
Pessoal, tenham paciência. Gente velha também gosta de usar Facebook e se interessa cada vez mais pela rede social. E eles querem a mesma coisa que os jovens queriam quando entraram na rede há muitos anos: matar a curiosidade e fazer conexões. Pesquisadores da Universidade Penn State, nos Estados Unidos, perceberam que a população idosa é a que cresce com mais velocidade no Facebook. Em 2013, eles representavam apenas 27% do total de usuários. Agora, passam de 35% e a tendência é só aumentar. Na amostra analisada de adultos de 60 a 86 anos, 52% eram do sexo feminino. Ao todo, elas entravam de 2 a 3 vezes por dia no site e gastavam pouco mais de meia hora nele. Segundo os pesquisadores, os mais velhos querem ver o que os netos estão fazendo na rede, sim. Mas, acima de tudo, eles querem ver como as pessoas da mesma idade que eles estão se comportando. Daqui a pouco, mais uma dica de Jairo Bauer, aqui na Rádio Estadão. Fala aí! Oferecimento Prudence Celebration, a nova camisinha dourada e com sabor de vinho espumante. Cara, e aí, meu? Aquela loira tá olhando pra você a noite inteira. Você não vai fazer nada? Eu? Pô, você é um homem ou um panda? Conhecidos mundialmente pela sua falta de apetite sexual, os pandas raramente fazem sexo na natureza. Com putz-putz na orelha, então, nem se fala. Não seja panda. Seja Prudence. A linha mais completa de camisinhas e acessórios para tirar sua vida sexual da pandice. Conheça a nova Prudence Celebration dourada e com sabor de espumante. O prazer começa com Prudence. Destino Certo, com Adriana Moreira. O complexo de parques mais famoso de Orlando está cheio de novidades. A começar pelo reino de Frozen. As princesas Elsa e Anna acabam de ganhar residência fixa no pavilhão da Noruega, no Epcot. Um carrinho em formato de barco viking faz um passeio tranquilo para todas as idades, pelos cenários do filme. Também no Epcot, o simulador Soaring, que lembra um pouco os antigos cinemas 180 graus, faz um passeio por atrações do mundo inteiro, como a Opera House de Sydney e até as Cataratas do Iguaçu no Brasil. E a atração Turtle Talk, onde a tartaruga Crush de Procurando Nemo conversa com as crianças, agora tem personagens da nova animação Procurando Dory. No Animal Kingdom, o horário de visitação foi estendido das 18 até as 23 horas, o que significa poder observar os hábitos noturnos dos animais no Kilimanjaro Safaris. Além disso, shows de sons e luzes, como o temático de Mowgli, o Menino Lobo, entraram na programação. No Magic Kingdom, o parque mais antigo da Disney, as princesas continuam a encantar as crianças. E com a vaga deixada ali por Anna e Elsa, Tiana e Aurora se transferiram para o Princess Fairy Tale Hall. Depois de tanta diversão, para comer bem, curtir lojas, bares ou um show do Cirque du Soleil, a Disney Springs, a antiga Downtown Disney, foi reformulada e está cheia de novas opções. Quer saber mais? Acesse o site viagem.estadão.com.br. Quer saber mais? Acesse o site viagem.estadão.com.br. Oferecimento Agastur, sua especialista em viagens. Agastur Black and White, as melhores condições, exclusividades e o atendimento premium para você. Visite as lojas Agastur nesse final de semana e saia com a sua viagem de férias, Réveillon e Carnaval. Confira! 5 noites em Barcelona com café da manhã e passagem aérea com voo direto Latam a partir de R$ 931 de entrada, mais 9 vezes de 307. Ligue 3067-0900 ou acesse agasturviagens.com.br. Catalunha é o seu lar. Notícias do Brasil e do mundo, atualizadas o tempo todo, direto da redação. Previsão na Rádio Estadão com a Clima Tempo. Vamos às informações com Marcelo Garcia. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Olá, Camila. Boa tarde. E nessa quinta-feira o sol voltou a aparecer mais forte em São Paulo, a temperatura subiu, já chegamos aí perto dos 27 graus agora à tarde, apesar do aquecimento e até do aumento de nuvens. Para hoje não há previsão de chuva aqui na Grande São Paulo. A próxima madrugada ainda vai ser de temperaturas amenas, vamos aí a 17 graus
ao amanhecer da sexta-feira, que ainda começa com um pouco de névoa, mas logo cedo o sol aparece e a temperatura sobe rápido, volta a fazer calor nessa sexta-feira. Temos agora uma massa de ar mais seco em aquecimento cobrindo o estado de São Paulo, então teremos uma sexta-feira de tempo firme, com temperatura mais alta, máxima prevista de 29 graus. Olha só, Camila, teremos aí um fim de semana bem aproveitável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol e calor aqui na capital, também no litoral e no interior do estado, apenas com uma pequena chance de chuva muito rápida e isolada nos finais de tarde. Marcelo Garcia, da Climatempo, para a Rádio Estadão. Tudo o que você quer saber para se manter bem informado. Direto da redação. Já me despedindo aqui dos nossos ouvintes da Rádio Estadão. Obrigada pela sua audiência, sua participação. Eu, Camila Tulinski, fico por aqui, mas te deixo em ótima companhia com meu amigo César Saqueto, que toca daqui pra frente o Direto da Redação. Eu volto amanhã a partir das 3 horas da tarde. Um beijo, até lá! Estadão Notícias. 5h01. Sérgio Moro adverte que anistiar corrupção ameaça a Lava Jato e o futuro do país. O juiz da Lava Jato alertou em nota pública que toda anistia é questionável. Para o magistrado, a anistia deve ser prévia e amplamente discutida com a população e ser também objeto de intensa deliberação parlamentar. O juro do cheque especial chega a 329% ao ano e é o maior em 22 anos em outubro. Já os juros médios do cartão de crédito caíram neste mês, cerca de 4%, mas se mantém no estratosférico patamar de 476% ao ano. As informações são do Banco Central. Shopping Popular incendiado no Brás, região central de São Paulo, não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O prédio já havia sido multado em R$300 mil e foi reaberto ilegalmente. O administrador do shopping nega irregularidades e diz ter a documentação do imóvel. Charles Aznavour, aos 92 anos, anuncia shows em São Paulo e no Rio de Janeiro para março do ano que vem. Aqui na capital paulista, a apresentação será no dia 16, no Espaço das Américas. Terá ingressos entre R$150 e R$1.000 e as vendas começam no próximo dia 28. O cantor e compositor parisiense começou a carreira musical no início da década de 1940. Rogério Ceni é o novo treinador do São Paulo. O anúncio não foi feito com todas as letras no início, mas por meio de um vídeo que nas entrelinhas não deixava dúvidas. Agora, o clube já oficializou a contratação. Para aceitar o cargo, Rogério Ceni pediu ao presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco, estabilidade para trabalhar.